Glória a Deus pela tua vida, graça e paz vindo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, como é bom falar contigo nesta manhã. Lembre-se que Deus te ama. Amado, Deus tem cuidado de ti, cuidado de mim, cuidado de nós. Convido os amados irmãos a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, versículo de 1 até o 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido e amado irmãos, algumas vezes você já se sentiu cuidando de todo mundo, mas sem ninguém para cuidar de você? É sobre isso que desejo falar nesta manhã de hoje. Deus cuida de mim. Não sou eu quem precisa cuidar dele, mas ele é quem cuida de mim. Deus não é como as imagens de escultura, que precisam ser carregadas, lavadas, limpadas e protegidas. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. O Salmo 49, versículo 5 diz que pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho, do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Tem mais, Deus não precisa de defensor ou advogado. Ele é meu defensor e meu advogado. Deus não precisa de um justiceiro. Ele é a minha justiça. Deus cuida de nós em todos os momentos. Quando Davi compôs o salmo mais conhecido de todos, ele já era rei, mas nem sempre havia sido rei. Tinha passado por dificuldades grandes antes disso. Fora ameaçado de morte, perseguido. Seu exército anterior era constituído de pessoas sem valor para a sociedade. Mas depois de passar por tudo isto, ele pôde dizer: o Senhor é meu pastor. Davi, após ter passado por guerras, lutas, rebeliões graves, problemas familiares e muitas coisas mais, olha para trás e percebe que Deus sempre estivera ao seu lado, cuidando dele. Quando diz o Senhor é meu pastor, na verdade ele está dizendo: Deus sempre cuida de mim. Temos que buscar na palavra de Deus a sua história. Primeiramente, ele não era muito valorizado pela sua família. A prova disso é que quando Samuel foi orientado pelo Senhor a ungir um rei entre os filhos de Jessé, Davi nem foi chamado. Ele não era um homem de estatura impressionante. Embora fosse um guerreiro, só conseguiu ter algum valor diante dos homens ao derrotar o gigante Golias. Mas Deus sempre cuidou de Davi. Cuidou dele quando ele era um simples pastor de ovelha de pequena estatura, matou um leão e um urso. Cuidou dele quando ele foi ungido como rei, apesar da aparência. Cuidou dele quando ele derrotou o gigante Golias, apesar de ninguém acreditar nisso. Cuidou dele quando Saul, com inveja, tentou matá-lo várias vezes. Cuidou dele em todas as batalhas. Diante disso, eu quero te perguntar: quantas vezes Deus já cuidou de você? Voltemos ao texto de hoje.
Na sua juventude, Davi tinha sido um pastor de ovelha. Para demonstrar o cuidado de Deus sobre a sua vida, Davi traça vários paralelos entre Deus e um pastor de ovelha. Deus supre as necessidades básicas dos seus filhos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um bom pastor jamais deixava faltar água e alimento para as suas ovelhas. Foi o próprio Jesus que garantiu em Mateus capítulo 6, 31 e 32. Não vos inquieteis dizendo, que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou com que haveremos de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Tranquilize seu coração. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus conduz os seus filhos. Deitar-me faz em passos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Um bom pastor jamais deixava de conduzir suas ovelhas. Sempre à frente, garantia-lhes a segurança. O profeta Isaías afirma: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os seus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Precisamos ser honestos e admitir que às vezes nos sentimos desorientados, mas uma coisa eu aprendi nesse caminho: a direção de Deus em minha vida são como os sinais de trânsito, uma placa de cada vez, no ponto certo do trajeto. Portanto, caminhemos com fé até encontrarmos a próxima placa, a próxima orientação. Não sofra. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus protege seus filhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um bom pastor jamais deixava de proteger suas ovelhas, lutando contra lobos, ladrões e chacais. Mais uma vez, é o profeta Isaías que nos conforta. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderes contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão, porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. O cajado é um instrumento que obriga as ovelhas a ir onde o pastor quer. Muitas vezes não compreendemos a direção que Deus quer que a gente ande, mas se estarmos sob a proteção, sobre o seu pastoreio, devemos compreender que Ele cuida da gente. Se eu for um pouco rebelde, Ele terá que usar o seu cajado para me trazer de volta. Não temas, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Deus mantém com seus filhos uma relação de amizade. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Essa coisa de preparar uma mesa na presença dos inimigos e ungir a cabeça com óleo eram partes de um antigo costume que anunciava que ali havia uma aliança forte, uma forte amizade entre aquelas pessoas. Um bom pastor com suas ovelhas, uma relação de confiança e amizade. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, nos diz em João, capítulo 15, versículos 15: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Alegre-se, pois além de suprir nossas necessidades, nos conduzir e nos proteger, Deus quer manter conosco uma relação de amizade. Deus age com bondade e misericórdia para com os seus filhos.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em Marcos capítulo 5, versículo 19, há registro de um desses momentos em que a misericórdia de Deus se manifesta na vida do homem. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Querido, regozije-se, pois Deus se importa com seus filhos, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. O nosso Deus é o Deus que supre, que conduz, que protege, que mantém uma relação de amizade e que age com bondade e misericórdia para com os seus filhos. Aleluia! E nos alegremos no Senhor. Oremos ao nosso Pai Celestial. Senhor, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Sabemos que o Senhor supre as nossas necessidades na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor nos amou primeiro. Nós éramos inimigos e o Senhor mandasse o seu Filho unigênico para morrer naquela cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. E o Senhor diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Cremos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Ó meu Deus, sê conosco, nos ajuda, Pai. Nos dê uma direção, meu Deus. Não permita que nós venhamos afastar da Tua palavra, mas pela Tua misericórdia possamos voltar ao Teu caminho, assim como aquele filho pródigo assim o fez e diz: Pai, pequei perante o céu e perante si. Não sou digno de ser chamado de Teu filho. Receba como um dos Teus escravos. Obrigado, Deus, pelo Teu infinito amor para com cada um de nós. No nome precioso de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus cuida de mim, de você e de nós.